que é o último? É o último dele. Nossa, que comemoração. Bom dia, somos o grupo 3 e vamos apresentar o caso clínico 3. O nosso paciente é o cestoide, ele nasceu em 1963 e em 1975, aos 12 anos, ele iniciou o cigarro e a bebida alcoólica. Com isso, ele se tornou etilista e tabagista crônico. Aos 40 anos, ele foi diagnosticado com esquistossomose e hipertensão arterial. Pelo fato dele fumar e beber, ele deveria parar. Então, ele largou o acompanhamento médico e só continuou apenas com tratamento para hipertensão arterial, usando enalapril e propanolol. E com 65 anos, em 2018, ele teve um episódio de hematemese e o que foi a causa dele ir para o hospital. No hospital foram realizados alguns exames, como por exemplo o hemograma, a bioquímica, parasitológico, citológico e o microbiológico. O objetivo do nosso trabalho é apresentar o caso clínico, seu diagnóstico a partir dos exames laboratoriais e a gente propõe um tratamento adequado ao paciente. E para a realização desse trabalho foram utilizados livros da Biblioteca da São Camilo, como também artigos científicos de base de dados como Lilacs, PubMed e Google Acadêmico e a revista eletrônica Cielo. No prontuário do paciente tem o seu nome completo, Cestoide Silva Último, com 65 anos, ele é de sexo masculino, tem 70 quilos, ele é da região Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, que é uma área endêmica de esquistossomose. E o seu quadro vacinal está atualizado. Quando ele chegou no hospital, foram vistos alguns sinais e sintomas, como por exemplo a hematemese, o prurido e descamação, a arritmia, a ascite e a astenia com cãibra em membro inferior. Como dito no histórico do paciente, ele apresenta hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é causada por múltiplos fatores de risco, dentre eles fatores não modificáveis e fatores modificáveis. Os fatores modificáveis são como, por exemplo, a idade e os fatores genéticos, e os fatores modificáveis, o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que é o caso do paciente. O tabagismo, ele diminui a produção do óxido nítrico e a atividade do ANOS. Isso vai levar a uma vasoconstrição dos vasos e aumentar, então, a pressão arterial. Além disso, o álcool ele vai atuar no sistema renina-angiotensina-aldosterona e aumentar a liberação do cortisol. Isso também vai favorecer o aumento da pressão arterial. Por isso, ele é tratado com o enalapril. Ele é um antihipertensivo usado na via oral de 10 a 20 mg. Ele é um inibidor da ECA e tem um efeito de diminuição da resistência periférica. O enalapril, então, ele é um inibidor da ECA, que não vai deixar haver a formação da angiotensina 2, que vai aumentar a liberação da aldosterona, sendo a aldosterona aumentando a volemia, por conta da excreção do sódio e da reabsorção do potássio. Reabsorção do sódio e excreção do potássio. Não havendo isso, por conta da inibição da ECA, haverá então uma alteração na calemia do paciente. E essa alteração da calemia do paciente poderia levá-lo a apresentar o quadro de arritmia. Além disso, além do propanolol, ele também é tratado, do enalapril, ele é tratado com o propanolol, que também é um antihipertensivo via oral de 80 mg. O propanolol, ele é um beta-bloqueador não específico que vai atuar em B1, reduzindo o débito cardíaco, e em B2, em beta-2, inibindo a produção da renina. Além de ser utilizado como antihipertensivo, o propanolol ele pode ser utilizado para a prevenção das varizes esofágicas e do primeiro sangramento. Entretanto, isso só ocorre em 20% dos pacientes. Isso é decorrente de um polimorfismo existente. Então, alguns pacientes que apresentam esses polimorfismos na CYP2D6, eles vão ter um metabolismo alterado, podendo ser esse metabolismo ultra rápido, lento ou intermediário. No caso do nosso paciente, por ele ter tido a hematemese, que é o rompimento das varizes esofágicas, ele seria considerado um metabolizador ultra rápido, no qual o propanolol encontraria-se numa faixa subterapêutica e por isso levaria ao rompimento das varizes esofágicas. Além disso, esse polimorfismo, ele, de um metabolizador ultra rápido, ele é constituído de um alelo ou mais duplicados. E
como a gente sugere que ele tenha um polimorfismo na CYP2D6, seria necessário fazer um sequenciamento de sangue para definir se é ou não. Para a realização do sequenciamento de sangue, ele é um método baseado na marcação de dideoxonucleotídeos, que vão gerar fragmentos de diferentes tamanhos que vão poder ser analisados em eletroforese de gel ou em eletroferograma. Aqui nessa eletroforese de gel, o paciente que apresenta esse polimorfismo seria esse, e num eletroferograma, esse por conta de uma troca de guanina para citosina na posição 4180. Bom, somando todos os fatores que eu falei, de hipertensão arterial e de polimorfismo na CYP2D6, isso levaria a um aumento da pressão desse paciente. E somado também ao fator dele ter tido esquistossomose, dele morar numa região endêmica e, além disso, apresentar sinais e sintomas de uma esquistossomose crônica, esses dois fatores vão levar ao rompimento das varizes esofágicas. Como podemos ver no exemplo. A hematemese, que é o vômito com sangue, que foi a principal causa de levar o paciente ao hospital. Então, quando chegou ao hospital, ele já foi tratado com a terlipricina. A terlipricina ela é um análogo sintético da vasopressina, que vai atuar na diminuição da hipertensão portal e na inibição do sangramento das varizes esofágicas. A terlipricina ela é administrada em bolos e intravenosa em bolos e de 1 a 2 mg. A farmacodinâmica da terlipricina é associar a receptores V1, ativando a proteína GQ/11. GQ/11 atua sobre fosfolipase C. A fosfolipase C atua sobre PIP2. O PIP2 vai ser transformado em IP3 e DAG. Tanto o IP3 quanto o DAG vão levar ao aumento da concentração de cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio intracelular leva à vasoconstrição e, portanto, ao não vazamento de sangue dessas veias. E como dito, o quadro clínico desse paciente é uma fase crônica, no qual ele apresenta varizes esofágicas, a esplenomegalia e a ascite. Para a realização do diagnóstico da esquistossomose, o principal método diagnóstico parasitológico é o método Catu-CATS, que é um padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. Ele é um parasitológico direto e quantitativo. Ele apresenta uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade. Existem outros métodos, como por exemplo o POC, que é um imunológico quantitativo. O POC ele apresenta tanto uma alta especificidade quanto uma alta sensibilidade. Entretanto, ele apresenta uma desvantagem, que é a interação com o álcool. Como o nosso paciente ele é etilista crônico, então seria uma desvantagem, não poderíamos usar o POC. E por isso, então, utilizamos o método Catu-CATS, mesmo o POC sendo um método fácil e barato. O método Catu-CATS ele se baseia na quantificação dos ovos por gramas de fezes. Então, vamos colocar a amostra numa placa quantificadora, a amostra de fezes na placa quantificadora, e adicionar uma solução difanizadora. Vai haver a homogeneização dessa amostra e analisada a lâmina por uma microscopia. A microscopia vai avaliar a morfologia do ovo, que é muito característico, que é um oval com espícula de aproximadamente 150 micrômetros. É avaliado as fezes, porque o hospedeiro definitivo, que é o homem, ele vai expelir os ovos nas fezes. E se esse homem expelir essas fezes perto de locais de lagos ou riachos, esses ovos podem entrar em contato com a água e eclodirem para um miracídio. Se esses rios, esses riachos ou lagoas estiverem estiverem presentes caramujos, esses miracídios podem penetrar no caramujo e perder uma parte da sua estrutura, se transformando em esporocisto. O esporocisto vai dar origem a cercárias. As cercárias, elas têm vida livre e elas têm penetração ativa na pele. Se um hospedeiro definitivo, um homem ou uma mulher, entrar em contato com as águas contaminadas, essas cercárias vão penetrar na sua pele. E ao entrar, elas vão perder também uma parte da sua estrutura e vão ser chamadas de esquistossoma. O esquistossomo, ele vai passar pelos vasos e vai tanto para o coração quanto para o pulmão, mas eles vão migrar principalmente para o fígado.
E no fígado eles vão se tornar vermes adultos e os vermes adultos eles vão migrar para o sistema porta-hepático, principalmente nas vias mesentéricas. O principal tratamento para a esquistossomose é com praziquantel, que é um antihelmíntico, utilizado via oral e de 40 mg. Seu mecanismo é inibir o canal de sódio e potássio e provocar fortes contrações e a paralisia da musculatura do verme. Outros testes realizados no hospital com nossos pacientes foram os testes bioquímicos para ver o perfil hepático e a gente pode ver que os marcadores estão levemente alterados comparados aos valores de referência, sendo compatível com o quadro de hipertensão portal. Um marcador importante é a albumina, que está abaixo dos valores de referência e ela é um marcador associado à CIT. Como eu disse, ele é compatível com o quadro de hipertensão portal, que normalmente é causado por um obstáculo intra-hepático que acaba por obstruir as vias do sistema porta-hepático, e essa obstrução acarreta no aumento da pressão, que é a hipertensão portal, que tem uma tríade, que é a ascite, que foi observada no nosso paciente, a hemorragia digestiva, que é o rompimento das varizes esofágicas, e a hepatosplenomegalia, que é a característica da fase crônica da doença. E no nosso caso, esse obstáculo que acaba por obstruir é o granuloma. Como é a formação do granuloma? Tem a oviposição do parasita, onde 60% dos ovos vão para a luz intestinal e acabam saindo nas fezes, e 40% podem ir para os capilares intestinais e podem ir pelas vias mesentéricas para os sinusoides hepáticos, onde vão ficar e liberar antígenos solúveis, que vão atrair células do sistema imune, como macrófagos, eosinófilos, plasmócitos e linfócitos. Então vai ter uma inflamação granulomatosa, que é uma reação de hipersensibilidade tipo tardia mediada por TCD4. Se nesse microambiente tiver interferon gama interleucina 12, vai ser desviada para uma resposta TH1, secretando essas citocinas responsáveis por uma resposta celular. Se tiver IL2 e IL4, vai desviar para uma resposta TH2, secretando essas citocinas, sendo a IL4 importante na formação dos anticorpos IgE, que vão se ligar ao parasita, e a IL5 importante na ativação dos eosinófilos, que vão se ligar aos anticorpos e vão degranular. Essas citocinas TH2 elas vão ativar os macrófagos, aumentando a expressão de atinase com produção de prolina, que é um aminoácido importante para a formação do colágeno. Além disso, a IL-13, que é uma citocina TH2, estimula os fibroblastos hepáticos a síntese de proteínas da matriz extracelular. Por isso, elas são importantes na formação do granuloma na esquistossomose. Diferente das citocinas TH1, que ativam os macrófagos sem a produção de aginase e sim óxido nítrico e citrulina. Por isso, elas não estão relacionadas com a formação do granuloma. A ascite, como eu já disse anteriormente, é um dos pedestais da tríade da hipertensão portal. O que acontece na hipertensão portal? Tem um aumento da pressão na veia porta. E esse aumento vai ter um sistema para compensar, que é um mecanismo para vasodilatação, como por exemplo o óxido nítrico, que acontece principalmente no vaso. E isso vai ocasionar uma queda da pressão. E aí, essa queda da pressão vai ter outro mecanismo compensatório, que é no sistema renina-angiotensina-aldosterona, no sistema nervoso central e na liberação do hormônio antidiurético. E aí isso vai fazer com que tenha retenção de sódio e água e da linfa na cavidade peritoneal, além de que na vasodilatação há o extravasamento do líquido que vai ser acumulado também na cavidade peritoneal, resultando na ascite do paciente. Mas para o diagnóstico da ascite, tem a paracentese, onde vai ter a coleta do líquido acítico, que vai ser transportado e analisado rapidamente, e essa amostra vai ser preparada a partir de uma centrifugação. E vai ter a ressuspensão do sedimento em solução salina, porém pequena quantidade, pois há pequena quantidade de células. Aí esse líquido vai ser examinado no exame físico para ver as características macroscópicas. Na análise morfológica a gente vai ver o formato e o tamanho das células. E por fim vamos fazer a contagem global diferencial. Como você retirou o líquido, também é realizada a reposição com albumina de 6 a 8 gramas por líquido acítico removido. Então, os resultados do paciente foram que a contagem de célula tinha mais de 250 leucócitos por milímetro cúbico, o gradiente soroalbumina acítico estava maior do que 1,1 gramas por decilitro e o líquido estava amarelo citrino, caracterizando um quadro de ascite. Foi realizado também um hemograma e para que houvesse maior confiabilidade e precisão,
relacionados tanto com a esquistossomose quanto ao tabagismo e etilismo. E como houveram flags, foi necessário fazer a extensão da lâmina, onde foram observados eritrócitos macrocíticos. Além do hemograma, foi feito o leucograma com a observação das plaquetas, onde foram observados esses flags. E os linfócitos estão diminuídos devido ao álcool e as plaquetas devido à lesão hepática. Como eu disse, o etilismo ele está relacionado com várias complicações do nosso paciente, começando pela diminuição da absorção intestinal de nutrientes como tiamina e ácido fólico, que acaba ocorrendo um atraso na maturação, porque o folato é importante na síntese de DNA na mitose. Se você não tem folato, você não vai ter a divisão celular gerando células maiores. Além disso, ele é diretamente tóxico para a medula óssea, onde há uma supressão na produção, também gerando eritrócitos macrocíticos. Ele também vai interferir na quantidade e na movimentação dos linfócitos T e na fagocitose e atividade bactericida, resultando em um quadro de comprometimento da resposta imune. Como eu disse no slide anterior, vai ter uma diminuição da absorção de tiamina, que é a vitamina B1, que em sua forma ativa é a tiamina pirofosfato, que é uma coenzima nas reações de descarboxilação oxidativa, onde elas transformam o piruvato em acetil-CoA. Se você não está usando esse piruvato para isso, porque você não vai ter a vitamina B1, esse piruvato vai ser desviado para as reações de fermentação lática nas células musculares, onde vai ter um acúmulo de lactato, resultando na astenia associada à câimbra. Como o nosso paciente chegou com prurido de escamação e falou no prontuário que tem animais domésticos, a gente pode suspeitar de uma lesão por fungo, principalmente dermatófilos, como o Microsporum canis, o epidermófilo e o Trichófilo. Mas para a gente saber quem é, a gente tem que fazer um exame microbiológico, que vai começar na raspagem da lesão, e aí vai ser observado no exame microscópico direto com hidróxido de potássio. A gente observou macroconídeos longos em forma de lança e na semeadura em agar sabucô de 25 a 30 graus por até um mês, foram observadas colônias brancas aveludadas com pigmento amarelo na periferia, dando diagnóstico de Microsporum canis, que vai ser tratado com miconazol, que é um antifúngico de uso tópico que inibe a enzima lanosterol. E essa inibição vai causar uma deficiência de ergosterol na membrana, causando a morte da célula fúngica. Para uma melhora da qualidade de vida do paciente, a gente resolveu trocar a terapia antihipertensiva dele pela espirolactona, que é uma antagonista da aldosterona, que vai aumentar a excreção de sódio e água, porém vai reter potássio. Por isso a gente vai administrar juntamente com a furosemida, que também é um antihipertensivo de via oral, só que é um diurético de alça, que vai bloquear o sistema cotransportador de sódio, potássio e fosforina. Para melhorar ainda mais a qualidade de vida do paciente, seria necessário ele ir para a reabilitação, porque aí ele poderia atenuar os sintomas da anemia megaloblástica e da astenia associada à cãibra, além de melhorar a hipertensão. Com isso, a gente conclui que a hematenese e a ascite apresentadas inicialmente estavam relacionadas com a esquistossomose. O prurido, a descamação, a astenia, a cãibra e a anemia megaloblástica ao etilismo, e a hipertensão e a arritmia à idade e o tabagismo. Com isso, sabendo tudo isso, a gente conseguiu fazer um tratamento específico que deve ser complementado com a reabilitação. Foi 18h30. Eu falei assim, se ela gaguejar um segundo, não vai dar. Deu 18h30. Deu 18h30. Deu 18h30. Por acaso. Começou a contar antes, deu 18h30. Olha só, crianças, eu achei bem interessante Que ela falou? caso, vi que ele começou a entrevista fora aos 12 anos, mas assim, quando veio a carência nutricional, eu acho que poderia ter sido enfatizado já no início, que não sei se
perdi com o que já ressaltou anteriormente, ele se tornou etilista crônico. Ele pode ter começado a ingerir bebida alcoólica em 1975, mas ser uma ingestão eventual, entendeu? Porque depois vocês associam muito o comprometimento metabólico, o comprometimento hepático à ingestão de etanol. Teria sido interessante alguma coisa falar sobre a intoxicação que acontece no hepatócito por causa do metabolismo do álcool. Falar um pouquinho sobre acetaldeído, uma vez que a abordagem molecular que vocês fizeram estava bem interessante. Gostei muito da apresentação. Tenho cuidado só com algumas colocações, eu estava até tirando dúvidas aqui do professor de patologia. Ver o que você observa, o que você relata, se é sinal, se é sintoma. A hipertensão arterial é causada por, se ela for primária ou essencial, a fisiopatogenia não é esclarecida, tá? Só para a gente fazer alguns ajustes. Quando vocês falaram do enalapril, vocês disseram, ele pode causar uma alteração na calemia. Normalmente, uma monoterapia com enalapril não causa alteração na calemia. Por que neste caso vocês poderiam falar nessa alteração na calemia? Porque é uma alteração muito discreta, então o organismo compensa. Mas isso que vocês falaram aí é plausível. Por que nesse caso poderia ter uma alteração na calemia? Sozinho não, mas em associação pode. Porque vai diminuir, como a aldosterona ela é responsável pela excreção do potássio, a partir do momento que a gente vai inibir a ECA e não vai ter essa ação, então vai começar a reter o potássio. E aí então, se for uma monoterapia não altera? Não. Mas nesse caso pode ser. Por quê? Põe no slide seguinte. Essa substância... Pela inibição da produção da renina. Isso, então interação cinética. Tá? Isso aí foi conceitual mesmo. Põe, por favor, na substância termipressina, o mecanismo. Esse aqui Pelo amor de Deus, não me coloque em cálcio como cátion monovalente. Nunca mais desistir. Nossa Senhora. Tá? Porque às vezes a gente está apresentando alguma coisa fora, aí pega muito mal. Achei legalzinha a dosagem da albumina, interessante, deixa eu ir aqui mais pra frente. Quando vocês falaram do etanol comprometendo a absorção intestinal, já estou concluindo, meninas, não é que ele compromete. Ele não promove alteração nenhuma. Na realidade, ele se define por camada lipídica. O que acontece é que o etilista crônico apresenta alteração nutricional. Ele coloca a ingestão da bebida alcoólica como centro, a prioridade sobre as outras. Tanto é que você pode ter, inclusive, redução na produção de mediadores químicos relacionados ao grau do humor e desenvolver depressão. Então, não é porque compromete, não. E, no final das contas, aquela substituição que vocês fizeram com o antipertensivo é trocar 6 por meia dúzia. Entendeu? Porque aquela alteração na academia não era tão expressiva e aí você usou um diurético de alça e um antagonista da aldosterona. Não faria tanta diferença. Só se ele apresentasse comprometimento sério de hiperarritmia ou alguns específicos ativos precisassem da albumina para ser transportado. Sim, é por isso que a gente fez a reposição da albumina, porque a maioria dos fármacos precisa ele se liga à albumina. 98% se liga à proteína. Então, como ele também chegou no hospital com arritmia, então a gente ficou preocupada com essa arritmia e a gente tentou, de algum jeito, eliminar, de terminar. Você começar a ter, não sei se colocar furosemida, que é a hipocalemia de verdade, e depois você faz o ajuste. Tá. Seria mais, a lógica Tá. seria mais interessante. Tá bom? Obrigada, amores. Quer provar primeiro? Fala você. Bom, muito bem. Antes da minha participação, eu gostaria de registrar a chegada da professora Leila Bocacha. Aplausos para a professora Bocacha. Acabamos de
completar 500 anos de ciência, juntando numa mesma sala a professora Leila Borracha e a professora Jane Facholi. Não. Eu gostei da apresentação de vocês, vou ser rápido. Eu achei a coisa bem encadeada. Eu só queria saber o seguinte, essa resposta TH2 aí, que vocês dizem que é desenvolvida para a esquistossomose, essa resposta TH2 funciona? Eu acho que na verdade ela vai piorar o quadro, porque ela vai levar a formação do granuloma. Ela vai ajudar na formação do granuloma, no caso. Então ela vai piorar o quadro de esquistossomose. Ela não vai ajudar a melhora do paciente, mas sim a piora do quadro. Então, é só isso que eu senti falta de vocês dizerem com ênfase. Né? Olha, a resposta TH2 é uma resposta que existe, no entanto, ela não contribui eficazmente para debelar o quadro, para tirar o patógeno da jogada. Tá? É isso. Obrigado. Bom, posso? Então, na verdade, dando um gancho, já que vocês entraram no granuloma, eu acho que vocês falaram muito bem. Parabéns, o grupo. Da minha parte, eu não tenho o que falar. Tudo que vocês tinham que colocar com relação à esquistossomose, vocês introduziram a esquistossomose de uma forma adequada frente aos sintomas iniciais do paciente. Gostei bastante do modo como vocês colocaram. E assim, durante a apresentação, eu falei assim, gente, elas não vão falar de granuloma? Mas assim, a ordem que vocês utilizaram, no final das contas, ficou bem interessante. Eu gostei bastante. Do ciclo evolutivo, do planeta, dos métodos de diagnóstico. Eu só queria que vocês me explicassem um pouquinho o POC. Então, o POC é utilizado usa a urina liofilizada. Nessa urina, a gente vai procurar os antígenos que o ovo libera. Então, por isso que a injeção de álcool às vezes pode interferir. E apesar dela ter uma sensibilidade e especificidade boa, porque independente da parasitemia que você vai ter, você vai conseguir detectar e você vai conseguir detectar o antígeno que o ovo do Schistosoma mansoni ele vai liberar. Então é muito específico, mas tem essa interferência, por isso que a gente não usou, mas é através da urina liofilizada. O exame de gravidez, ele tem um teste rápido. E também, dependendo da intensidade da banda que aparecer, também determina a quantidade de antígeno que está. Então, mas como é que vocês vão avaliar, como é que vocês vão tornar esse método quantitativo? Porque se ele for um método... Ele é qualitativo. Ele só mostra a banda assim, é bem distrativa. Então eu enxerguei errado. Tá, ele é só qualitativo, ele não é quantitativo. Por isso que talvez não fosse tão interessante também. Tá? Uma coisa que eu acho que vocês poderiam ter falado é que vocês citaram a fase crônica da esquistossomose, mas vocês viram que tem algumas formas crônicas de esquistossomose? O paciente de vocês, ele estaria encaixado em qual fase da doença? Na hepatosplenomegalia descompensada. Hepatosplênica, né? Hepatosplênica descompensada. Outra coisa, no método de Kato-Katz, vocês colocaram uma solução diafanizadora, tá? Para que serve a solução diafanizadora? Ela serve para homogeneizar a amostra e fazer ela ficar mais solúvel para poder colocar alumínio em cima, para poder espaçar os óvulos. Então, mas essa lamínula, até pela imagem, essa lamínula que vocês colocam em cima, ela é uma coisa durinha? Não, é de vidro? é tipo um chiquinho. Que aí você põe ela é flexível, e você pressiona com o dedo. Então, e essa imagem que vocês colocaram, ela é uma imagem de Kato-Katz?
O que é? Eu acho que é com Lugol. Vai descendo com Lugol. Ela é uma imagem de Lugol, como a Nath me falou. A solução diafanizadora, na verdade, ela iria clarificar a amostra, então o que a gente enxerga é o contorno. Então isso vocês falaram na apresentação, que a gente vai identificar pelo aspecto morfológico. Agora, não dá pra gente ver o miracídiozinho dentro do ovo, é só como se fosse um fantasminha do ovo. Então, acho que vocês poderiam ter colocado essa imagem, porque aí vocês saberiam direitinho para que serve a solução diafanizadora. Aí, depois, o tratamento está direitinho. Vocês explicaram muito bem a hipertensão portal. Eu gostei bastante da sequência de slides do granuloma, né? Desde o início, quando vocês introduziram a importância do granuloma na fisiopatologia, na patofisiologia ou na patogenia, Michelangelo me corrija, na patogenia. Na patogenia. Para usar o termo correto. Tá? E aí vocês falaram da importância dessa resposta e xistosoma ele é um modelo super bonito justamente porque é uma tentativa frustrada do sistema imune de tentar resolver um problema e na verdade o problema se agrava no momento em que o indivíduo tem essa resposta imune específica. Tá? Vocês mostraram bem a formação do granuloma, então eu acho que é isso. Eu ia fazer pergunta de imunidade concomitante, para ver se ela se lembra. Carol, acho que você está falando, acho que você não marcou seu tempo. Então, mas vamos deixar pra lá, porque ele já está de uma forma tão crônica que não compensa a gente falar de alguma coisa de fazer. Então é só isso, parabéns pelo último dele. E eu vou passar a palavra para a professora Juliana. E agora eu vou marcar o tempo dela. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês fizeram um comparativo entre o Catocades e o POC. Vocês falaram aí agora que esse POC usa urina liofilizada? Depois é suspende. E como é que a gente faz para liofilizar a urina? Porque isso tornaria muito complicada a técnica, né? Então, Porque mas se não, o artigo ele não explicava, ele só Não, eu explicava acho que pode ele... ser dos dois jeitos, só que a liofilizada aumenta a concentração. Sim. Então, melhora. Mas Poderia pode ser um a urina sedimento normal. urinário? Eu vi que pode ser a urina Porque o normal. sedimento você vai ter certo. e aí talvez